Então, pois bem, meus amigos, pois bem, qual é o tema da live? Eu assisti um vídeo do Fabrício Rebelo falando sobre a constitucionalidade dos PLs estaduais, tá? E eu concordo com o Fabrício na parte técnica, tá? Mas eu discordo completamente na parte política e prática da situação, tá? E eu queria aproveitar, né, respeitosamente para trazer aqui outros pontos que talvez por ele ser um cara mais ligado à questão teórica, né, não ter essa visão, apesar de que ele aponta para um segundo vídeo, onde ele faz uma análise mais política da questão. Confesso que não assisti esse segundo vídeo por absoluta falta de tempo, certo? Porém, contudo, no entanto, eu pretendo fazer essa análise porque eu vejo que a coisa vai muito além do que a mera teoria, tá? Então, por isso que o título dessa live é a inconstitucionalidade da efetiva necessidade estadual na prática, tá? É o que aqui o canal se propõe a falar. O foco do canal é pegar a teoria e trazer a prática, como que na prática a gente aplica essa teoria para trazer resultados, tá? Eu sou advogado há muito tempo, certo? No começo da advocacia, eu acreditava na aplicação do direito como ele está nos livros, certo? Porém, contudo, no entanto, eu tenho um histórico das exatas, certo? Eu fiz técnico em mecânica no Cefet, que é um curso basicamente de exatas, certo? Então, eu percebi que aplicando a teoria, certo? O resultado prático de resolver o problema do cliente, no final das contas, não vinha, certo? Ficava anos rodando, chegava lá no final, vinha uma sentença que dizia, olha, você tem toda a razão, é isso aí mesmo, o direito é isso, não sei o quê. Mostrava a sentença pro cliente, o cliente, beleza, enfia essa merda, que agora já não me adianta mais nada, entendeu? Agora para mim não serve mais, entendeu? Então, já nas primeiras vezes que eu tive esse resultado a partir dos clientes, certo? E vindo, sendo um cara que veio das exatas, e nas exatas é bastante claro isso. A teoria não é o pedestal. A teoria, ela serve como instrumento para você resolver um problema prático, certo? Porque na teoria o vetor e não sei o que, Beleza, maravilha. Quanto tempo a gente tem para resolver esse problema? 10 minutos. Dá tempo de calcular tudo? Não dá. Então faz na base do xaxixe, faz na base do ajuste técnico, soca a bota no torno aí. Mas na teoria, o avanço, não sei o quê. Na prática, meu amigo, na prática você bota pra cantar, entendeu? Na prática, liga o torno no máximo e fode com a ferramenta inteira, azula tudo, sai cavaco pra tudo quanto é lado, entra o cavaco dentro do bolso, pega fogo no jaleco, entendeu? Mas no fim do dia, no fim dos 10 minutos, a peça tá pronta, você encaixa, ela funciona, certo? Ninguém tá nem aí a teoria do avanço, do não sei o que, pro desgaste da ferramenta, para otimização, não sei o que, não sei o que. Na prática, se a peça não tivesse pronta e o professor não colocasse um negócio e o troço não funcionasse, você reprovava. Então dane-se a teoria, certo? E eu trouxe na minha vida profissional essa lógica, certo? A teoria é uma ferramenta a ser utilizada para resolver um problema prático. Então, eu tenho tido um relativo sucesso na minha advocacia, porque as pessoas sabem que o César não é o cara que vai pegar a teoria e aplicar da forma mais bonita para obter uma sentença que concorda e diz que eu tô certo. O César é o cara que você procura porque ele vem com a faca nos dentes, certo? E utiliza do direito para resolver o problema na situação real e prática, certo? E aqui eu vou contar duas anedotas, se vocês me permitem. Uma não aconteceu comigo, é um folclore que corre aqui no direito paranaense, e a segunda é uma coisa que aconteceu comigo, que vai ilustrar o próximo ponto, que é a explicação efetiva do tema. Tá? Então, a primeira anedota é a seguinte. Existe um grande criminalista aqui na advocacia paranaense, né, e conta a lenda que ele foi fazer um júri, certo? E ele já tinha um escritório grande, daqueles escritórios que o dono do escritório pouco mexe nas coisas, certo? E daí nesse júri específico, já fazia um tempo que ele pessoalmente não advogava através dos assessores, dos advogados contratados do escritório, etc. E daí esse júri ele resolveu fazer, né? O grande nome, que escreveu vários livros, basicamente todo mundo que aprendeu direito penal aqui no Paraná estudou pelo livro do cara, era obrigatório saber os livros do cara, e pipipi, popopó, e ele resolveu fazer esse júri. Aí foi lá fazer o júri e ficou todo mundo animado, né? Porra, o cara é o cara que foi fazer o júri, certo? E daí foi lá, fez o júri e voltou, né? E daí todo mundo animado, querendo saber, né? Porra, o mestre colocando a coisa em prática, né? Como é que fica o negócio e tal, como é que foi o júri, né? E daí ele pegou e contou como é que foi o júri. O cara chegou, voltou do júri, né? E daí perguntaram pra ele, e aí, como é que foi o júri, né? E daí ele respondeu, ele falou, nossa,
o melhor júri da minha vida, o melhor júri da minha vida. Olha, modéstia à parte, a minha sustentação foi brilhante, a gente estudou muito, a gente fez, né, aquela tese, eu consegui explicar aquela tese de forma brilhante. Na hora que eu expliquei, eu pude ver a atenção dos componentes do júri ligadas em mim, o júri praticamente não piscava enquanto eu sustentava, etc. Aí aconteceu uma situação, o juiz presidiu o júri de forma exemplar, uma coisa maravilhosa, o júri realmente, olha, o juiz presidiu o júri de forma, olha, faz tempo que eu não vi, o juiz está de parabéns, o promotor também sustentou as teses e combateu as teses, etc. O melhor júri da minha vida, realmente, olha, a gente tem que pegar a gravação desse júri e colocar como exemplo para os alunos e não sei quem, o melhor júri, maravilhoso, e daí o pessoal, nossa, que legal, e o cliente? O cliente pegou 40 anos de cadeia. Entendeu? Vocês entenderam a lógica? O que é? Colocou a forma, colocou o direito acima do resultado, né? Então, você veja bem, o júri foi ótimo, o júri foi maravilhoso, o desempenho dele foi exemplar, o desempenho do juiz foi exemplar, o desempenho do promotor foi exemplar, todo o circo armado em torno de discutir a questão do cliente, ótimo, maravilhoso, e o cliente pegou 40 anos de cadeia, entendeu? Ou seja, o resultado é irrelevante. O que é relevante é a forma, né? É o teatro, é o direito, entendeu? Resolver o problema do cliente, dane-se, né? O cliente que estava pagando lá uma fortuna para ser atendido, dane-se, certo? Então, isso é uma anedota, é um folclore que roda aqui no direito paranaense. Quem é da minha idade escutou essa história várias vezes, certo? E serve justamente para explicar que a forma é irrelevante. O que é relevante é o resultado, né? Então, a discussão é, os PLs de porte estaduais são inconstitucionais, certo? E daí, o argumento feito pelo Fabrício Rebelo é o de que se forma uma jurisprudência, há uma jurisprudência no STF formada de que qualquer tipo de regulamentação relativo a armas, a porte, etc., seria inconstitucional, porque viola o artigo 24, acho que 9, e mais um artigo lá, tá? Só que se você analisar isso retirando a jurisprudência formada do STF, tá? Você vai ver que a narrativa não se sustenta, ela não se encaixa. Se você voltar aos primórdios da teoria do direito constitucional, você vai ver que essa jurisprudência já formada, ela é uma jurisprudência que se encaixa naquele conceito que eu falo para vocês de falou em arma, o direito pula pela janela. Então eu concordo com o Fabrício Rebelo de que esse STF vai julgar inconstitucional? Concordo. É por isso que eu sustento a tese de que todos os textos estaduais têm que ser iguais. Por quê? Porque a gente deu sorte de cair no ministro Nunes Marques. É isso. O ministro Nunes Marques é a nossa única esperança disso ser analisado sem folclore tirado da bunda. Sem aquela lógica de falou em arma, o direito pula pela janela. E aí vem o ponto onde eu vou discordar veementemente do Fabrício, que é a questão prática da situação, certo? Então, vamos lembrar para vocês, e aqui é uma coisa que eu trouxe pro Polon, e vou trazer para vocês, e trazer um contraponto pro próprio Fabrício, se é que ele mesmo já não sabe disso, mas na análise técnica, fria, acadêmica da questão, ele optou por não abordar, tá? Qual que é a questão? Quando a gente vota o PL 3723, já vieram falar comigo, César, mas o texto, mas se a gente fizer assim, se a gente fizer assado, esqueçam, gente, esqueçam. Vocês acham que vai ser feita uma análise nesse nível de profundidade sobre a legislação? Você acha que alguém vai avaliar o texto da lei? Você acha que algum deputado vai ler a porra da lei que tá votando? Você acha que eles leem alguma coisa? Vocês acham mesmo que algum daqueles caras lê alguma coisa dessas? Você acha mesmo? E se lê, você acha que você tem condição do cara trazer o que ele leu pro plano das ideias e daí fazer uma análise de controle de constitucionalidade em cima desses textos? Vocês acham mesmo isso? Você acha que o deputado lá, que foi funça a vida inteira, que se elegeu por causa da categoria e não sei o quê, que não tem formação nenhuma de direito, você acha que o cara vai fazer essa análise profunda da constitucionalidade do texto, porque se o texto for assim, é constitucional, se o texto for assado, vai ser inconstitucional? Vocês acham mesmo? Vocês acham que os ministros do STF têm capacidade de fazer essa análise? Vocês acham que eles têm algum conhecimento raso o suficiente da regulamentação de armas, que é extremamente complexa no Brasil? O ministro do STF, você acha que o cara tem conhecimento da regulamentação suficiente para simplesmente fazer uma abstração e retirar uma constitucionalidade e uma inconstitucionalidade disso? Vocês acham mesmo? A gente já está num nível de complexidade que o próprio pessoal do Sol da Paz fica perdido. Os caras que são pagos, os caras recebem milhões para fazer só isso e os caras não conseguem fazer uma análise decente.
Vocês acham mesmo que vai ter uma discussão? Todo mundo de beca, cartola, monóculo? Pois é, porque na análise da constitucionalidade, porque o ato declaratório. Vocês acham que vai acontecer isso? Vamos voltar para a realidade? Pé no chão, gente, pé no chão. Tá? É óbvio que não vai acontecer nada disso. Não vai acontecer. Sabe o que vai acontecer? Na prática. E é isso que tem que trazer a realidade, e é isso que me fez interromper o meu sábado para gravar essa live, que é o seguinte: na prática, vai entrar assim, ó, essa lei da porta e pro CAC. E vai sair aqui essa lei da porta e pro CAC. É isso. O cara que vota na lei sim ou não, ele não vai ler o texto, ele não vai fazer uma abstração do conteúdo, certo? Ele vai entender assim, ó, da porta pro CAC. É isso. É isso. E ele vai votar sim da porta pro CAC ou não da porta pro CAC. É isso. Ah, mas se a gente fizer um texto assim, não sei o quê, porque daí esse texto a gente tem uma brecha da inconstitucionalidade, porque se a gente fizer um argumento de alto nível e não sei o quê, não vai acontecer, gente, pé no chão. Argumento de alto nível não vai acontecer. Nem lá no STF, nem lá no STF. No STF, qual que é a análise que é feita? O STF é feito dois passos de raciocínio. 2 passos de raciocínio, só 2. Tá falando de arma? É a primeira pergunta que é feita, é o primeiro passo. Tá falando de arma? Sim, tá falando de arma. Falou de arma? Meu amigo, o direito pulou pela janela. Eu posso provar isso de forma bastante clara. Tá? Instrução normativa, tá? Dentro do direito, dentro da estrutura do direito. Para que serve instrução normativa? Instrução normativa é pro funça hierarquicamente superior da ordem pro funça hierarquicamente inferior. Só para isso. Instrução normativa não pode gerar direito, não pode gerar obrigação, não pode regulamentar procedimento, não pode atingir quem não fez o concurso ano. Ótimo, isso é fato. Se você aplicar o direito dentro da sua essência, o que está no livro, é isso. Tá? Sai a instrução normativa dizendo que você que não fez concurso, que não é funcionário público, que não tem nada a ver, não faz parte da estrutura, tá? Só pode entrar com um pedido de porte a cada ano. Flagrantemente ilegal. Flagrantemente ilegal. Quiçá via portaria e olhe lá. Quiçá muito engembrando via portaria e olhe lá. Questiona lá a instrução normativa. Qual que é a análise que é feita? Qual que é a análise que historicamente é feita? Falou de arma? Falou de arma? Falou de arma, pega o direito e chuta. Pega o direito e chuta. Então, primeira coisa, falou de arma, chuta o direito. Chuta o direito. É o primeiro ponto, tá? A instrução normativa falou de arma, bicuda no direito, certo? Segunda, qual é a segunda análise que é feita? Aumenta ou diminui o acesso às armas? Uma instrução normativa que proíbe você de entrar com pedido de porte mais de um por ano. Aumenta ou diminui o acesso? Diminui o acesso. Então é legal. Então, dentro dessa lógica, tá? O que vai ser feito na prática? Ah, porque o texto da legislação, porque se o texto fosse assim, se o texto fosse assado, irrelevante. A pergunta que vai ser feita é, falou de arma? Falou de arma. Então já não se aplica mais o direito. Se aplica única e exclusivamente a ideologia. O direito será utilizado unicamente de forma utilitária para justificar uma decisão que vai ser tomada de forma absolutamente ideológica. Tá? Então, é por isso que qualquer PL que tenha como resultado aumentar o acesso às armas será sim julgado inconstitucional pelos ministros ativistas do STF, que hoje são 9. Tá? 9. Tá? Então, nós temos 9 ministros que, caindo na mão deles, tá? Não vai ter essa análise profunda da constitucionalidade, porque esse texto fala isso e aquele texto fala aquilo. Não. A pergunta vai ser feita. Falou de arma? Falou. Ótimo. Não se aplica mais o direito. Está revogado a análise jurídica. Segundo, essa lei aumenta o acesso às armas? Aumenta. Então é inconstitucional. Tá? Decidimos que é inconstitucional. Agora cabe aos assessores procurar uma desculpa aí na legislação. Tá? É assim que vai ser analisado. Tá? Alguém tem alguma dúvida que é isso que vai acontecer? Alguém tem alguma dúvida? Certo? Meus amigos, sempre foi óbvio que o direito ao porte do CAC poderia ser regulamentado via decreto. Tá óbvio, tá escrito com todas as letras na lei. E daí quando o Bolsonaro foi lá e fez, o que aconteceu? É inconstitucional. Por quê?
Porque sim, meus amigos. Os caras estão julgando, fazendo ADI de decreto. Tem jurisprudência firme no STF que decreto não padece de inconstitucionalidade, no máximo de ilegalidade. E o foro competente para julgar é o STJ, certo? Não se recebe ADI contra decreto. E a jurisprudência valeu? Não valeu. Os caras estão julgando a inconstitucionalidade de decreto revogado, meus amigos. Alguém ainda tem alguma esperança de que será feita uma análise profunda com a aplicação real do direito numa porra dessa? Pelo amor de Deus, estavam vivendo numa caverna nos últimos 4 anos? O que é? O que é? Nascemos ontem. Então, trazendo uma análise da realidade. Qual é a realidade? A realidade é a seguinte. Não importa o texto que tiver escrito, tá? A depender do nome do ministro que cair, será julgado inconstitucional. Mudar o texto só vai mudar, talvez, o fundamento do julgamento de inconstitucionalidade. Tá? Só vai mudar a citação que o estagiário vai precisar fazer para dizer que é inconstitucional. Tá? É assim que as coisas operam. O ministro lá, o juiz, o desembargador, ele pega e fala assim, ó, esse aqui eu quero que você diga que é inconstitucional, tá? Ó, até sexta-feira eu quero uma inconstitucionalidade escrita lá. Não, mas ministro, não é inconstitucional. Arranja uma inconstitucionalidade, escreve lá pra mim. Tá? É assim que funciona. Porra, vocês nasceram ontem. Tá? Ótimo. Sabendo que é assim que funciona, a gente tem que trabalhar dentro da estratégia política, da questão prática, que é o que eu faço na minha advocacia. Ah, mas a jurisprudência, meu amigo, eu quero saber o seguinte, eu consigo utilizar o direito de forma utilitária para chegar no resultado que eu estou precisando? Consigo. Então eu vou usar. Entendeu? Então eu vou usar. Estão judicializando portaria, meus amigos. Estão judicializando portaria. E o STF está analisando portaria. Tá? Quem estudou direito constitucional, tá? Se caísse na prova uma pergunta dessa, o cara ia achar que era pegadinha. O cara ia achar, não, peraí, o professor tá de sacanagem. Não, o professor tá de sacanagem. Não. O cara entrou com a ADI contra a portaria? Não. Aí o cara olha e fala assim, não, isso aqui é pegadinha. A resposta é, não cabe ADI contra a portaria. Essa é a resposta certa. Pegadinha. Né? O que era pegadinha? Porque era tão óbvio que estava errado, que daí você induz a pessoa a ter dúvida, entendeu? Virou realidade, meus amigos, virou realidade. O STF está decidindo qual a logística de operação policial. O STF está decidindo logística de operação policial, meus amigos. Dentro de uma situação dessa. O cara achar que vai ser feita uma análise profunda da constitucionalidade de qualquer coisa é delírio. Delírio. Absoluto delírio. Entendeu? E nesse caso eu não estou falando que o Fabrício Rebelo está delirando. É porque efetivamente ele fez uma análise doutrinária e teórica da questão. Certo? Quem está delirando é quem, a partir dessa análise teórica e doutrinária da questão, tenta achar que na prática é assim que vai acontecer, certo? É você que está delirando, não é o Fabrício Rebelo, tá? Então, o que acontece? Qual é a prática da questão? Na prática é o seguinte, existe alguma chance de esse STF, com esses integrantes, julgar inconstitucional essa lei estadual? Zero. É porque ela é inconstitucional do direito? Não. Tá. E aí eu lembro a fala do Fabrício. Formou-se jurisprudência no sentido de que? Formou-se jurisprudência com quem? Com a composição de 11 ministros indicados pelo PT e seus satélites, certo? Naquele STF, com certeza, é inconstitucional, né? Então, dentro dessa perspectiva, nós temos que olhar as peças de xadrez e movimentar de acordo com as peças que estão no tabuleiro, né? Primeiro, identificar que o jogo realmente é xadrez, porque eu vejo muita gente aí que está diante de um tabuleiro de xadrez jogando dama. Você não vai ganhar, meu amigo. O jogo é xadrez, você está jogando dama. O conjunto de regras é outro. Então, dentro desse conjunto de regras, o que a gente tem? Surgiu uma oportunidade aonde a gente tem 2 ministros que, sim, farão um ativismo judicial do bem. Ativismo judicial. Quem botou as armas do ativismo judicial na mesa foram eles, não foi a gente. Tá? Quem está fazendo ativismo judicial, quem abriu a porteira de decidir ideologicamente e utilizar o judiciário, utilizar, aliás, o cabedal legal, simplesmente para justificar a decisão ideológica tomada, foram eles. Tá? Ótimo. Qual era a esperança de um PL desses ser julgado constitucional antes? Quando 1º de janeiro de 2019? Zero. Porque havia 100% de chance de cair na mão do ministro ideológico, que não importa o texto que você colocasse na lei, ia ser julgado inconstitucional. Certo? A partir de o último ano, a gente passou a ter
segundo o pessoal fez a conta, 17% de chance de não cair no ministro que julgaria inconstitucional, não importa o que acontecesse, certo? E por sorte, por intervenção divina, dentro desses 17%, caiu uma ação, uma ADI, contra a legislação, tá? No ministro Nunes Marques, tá? E tem a possibilidade de fazer um ativismo judicial do bem, porque, repito mais uma vez, analisando o direito seco, sem ideologia, a lei não é inconstitucional. A lei é inconstitucional, relembrando as falas do Fabrício, porque formou-se jurisprudência no STF de que seria. Jurisprudência ideológica, não jurisprudência legal. Ideológica. Aquela jurisprudência foi formada dentro dessa lógica que eu sempre falo para vocês. Falou em arma, o direito pula pela janela, falou em aumento de acesso é inconstitucional. Tá? Foi nessa situação que formou. Tá? Ocorre que nós temos a oportunidade da jurisprudência ser modificada com base no direito. Há fundamento legal para sustentar a constitucionalidade da lei. Se for a plenário e votar, a gente ganha ou a gente perde? A gente perde. É óbvio que a gente perde. Se pegar a ADI contra a lei de Rondônia, o ministro Nunes Marques vai fazer um relatório dizendo que a lei é constitucional, com base nos fundamentos que eu já apresentei aqui. Vai para votação. O Fachin vai votar como? Vai votar quem é inconstitucional. O Barroso vai votar como? Vai votar quem é inconstitucional. O Lewandowski vai votar como? Vai votar quem é inconstitucional. A Rosa Weber vai votar como? Vai votar quem é inconstitucional. Certo? A Carmen Lúcia vai votar como? Vai votar quem é inconstitucional. Não vai nem ler. Vai dizer assim, é arma? É. Aumenta o acesso? Aumenta, é inconstitucional. É isso que vai acontecer. Então, a gente tem alguma chance de ganhar isso no plenário da STF? Zero. Zero. Certo? Só que como é que a coisa está se operando na prática hoje? Está se operando na prática da seguinte forma. Caiu no ministro Nunes Marques. Ótimo, o ministro Nunes Marques deu liminar? Não deu, meu amigo. Já faz mais de 15 dias ele não deu. Todo mundo que trabalha com direito sabe. Meu amigo, não saiu a sua liminar em 2 semanas? Não vai sair mais. Não vai sair mais. Você acha que se fosse para ir pelo caminho do flagrantemente ilegal, ele teria decidido não decidir ou ele teria deferido a liminar? Ele teria deferido a liminar, certo? Então, na prática, o que nos resolverá o problema, que é o que importa, o direito é só um meio de chegar a essa solução, certo? O que resolverá os nossos problemas é o seguinte, a ação caiu com o Nunes Marques não vai decidir. Era bom que não decidisse nada. Não decide, certo? Enquanto ele não decidir, a lei é constitucional, porque toda a legislação que foi aprovada goza de presunção de legalidade e gera efeitos. E mais, não pode o delegado de Polícia Federal decidir isso de forma incidental. Ele não pode decidir que a lei é inconstitucional, certo? Ele pode, de forma informal, também sentar em cima do seu pedido e simplesmente não deferir nem indeferir, do mesmo jeito que o Nunes Marques está fazendo. Como que o problema vai ser resolvido? O problema vai ser resolvido. O único caminho para o problema ser resolvido é o seguinte: todas as legislações estaduais têm que ter o mesmo texto, porque se tiverem o mesmo texto, o tema é o mesmo, e daí a discussão no STF de que se trata do mesmo objeto, e o ministro Nunes Marques pode chamar para si todas as ações. Tá? A princípio, a prevenção. Aí discute-se se, mas é que uma ADI é no estado do Paraná, a outra ADI é no estado de Rondônia, e daí não é o mesmo objeto, e daí pode distribuir para outro ministro. Tudo bem, existe essa argumentação, mas essa argumentação não prevalece porque o que acontece? Para que serve o Instituto da Prevenção? O Instituto da Prevenção serve para você evitar que hajam decisões contraditórias sobre o mesmo tema. Então, se você analisar o objetivo da prevenção, se o texto da lei é igual e os efeitos da discussão serão os mesmos, então há sim prevenção. Nesse sentido, se os textos das leis forem iguais, a tendência é que se decida, se sustente, que há sim prevenção. Se tiver uma virgulazinha diferente, se tiver, não, mas esse texto é melhor, aí não tem mais prevenção. Aí vai prevalecer a decisão de que não é a mesma coisa, não é o mesmo tema, e daí será distribuído para outro ministro, aí cai, por exemplo, no colo do Fachin. Meu amigo, se cair no colo do Fachin meio-dia, às 2 horas da tarde está dada a liminar. Às 2 horas da tarde está dada a liminar, se não antes. Se não antes. Tá? Isso se a decisão não estiver pronta, já esperando ser distribuído para ele. Tá? Então, dentro dessa lógica, o que a gente tem? Abriu-se a janela de oportunidade de um ativismo judicial do bem. Tá? Para que essa janela de oportunidade seja aprovada,
seja aproveitada, as legislações têm que ter o mesmo texto. Se tiverem o mesmo texto, sustenta-se a prevenção do ministro Nunes Marques, e o ministro Nunes Marques pode ter dor de barriga e não está disposto a analisar esse processo no exato momento, tá? E ele vai levar um tempo para discutir essa questão, certo? Ah, mas dá para fazer um texto melhor que é constitucional. Ótimo, vai fazer o texto melhor, vai ser distribuído para outro ministro, esse outro ministro não vai dar 2 horas, aposto sem mariolas que não leva 2 horas, vai dar a liminar, e daí ele dando a liminar, para fins de análise de prevenção, eles vão dizer que são coisas diferentes. Mas uma vez que ele der a liminar, você acha que o discurso de que são coisas diferentes vai continuar? Ou o discurso vai ser, ah não, mas a lei é a mesma e portanto a liminar vale para todas? Vocês acham que o que vai acontecer? Tá? Vai ser a liminar de Schrödinger. Para fins de prevenção são coisas diferentes. Para fins de geração de efeitos é a mesma coisa. Tá? Que é o que aconteceu e se espalhou que nem rastilho de pólvora na questão do porte abacaxi. A ministra claramente disse que estava suspenso o novo texto do porte abacaxi, saiu especialistas de tudo quanto é buraco, todo mundo maquiadinho, todo mundo fantasiado de especialistas, de doutrinador, gravando vídeos dizendo que o porte de trânsito tinha caído, revogaram o POP, teve que ficar sendo preso, fizeram o maior fusarca, porque não leram a porra da decisão da ministra, certo? E ainda sai, eu sou armamentista, eu tô aqui para ajudar. Não, tá aqui só para atrapalhar. Né? Então é isso. É isso. Essa é a minha posição em relação a essa questão, tá? No campo doutrinário, conforme a jurisprudência formada do STF, é inconstitucional? É. Por quê? Porque os ministros são de esquerda e falou em arma, o direito pula pela janela, falou em liberação, é inconstitucional, não importa o que seja, certo? No mundo real, caiu na mão do ministro Nunes Marques, certo? Que é CAC, entende a questão política da coisa e pode, tem todo o poder para simplesmente decidir não decidir. Operar o que a gente chama de silêncio eloquente, certo? E daí cabe a gente ter um pouquinho de inteligência, saber usar o direito para fins políticos, para resolver problemas, usar o direito para o que ele é, que é uma ferramenta e não um destino em si, certo? E daí ter a inteligência de, eu juro, juradinho, que é constitucional, sim senhor, é defensável que é constitucional, certo? A gente só vai saber se é inconstitucional ou não é inconstitucional quando tiver a manifestação do plenário do STF. E essa manifestação do plenário do STF vai ser quando? Se os textos aprovados nas assembleias forem os mesmos, nunca. Tá? Nunca. Então vamos ler os chats e vamos encerrar. Pedro Castro Martins. Caro César, o porte do CAC continua vivendo apenas nos nossos corações e mentes? Está muito longe de mudar? Não. O porte do CAC cada vez mais está deixando os nossos corações e mentes e entrando no papel. Em Rondônia, já está no papel. O porte não, a efetiva necessidade. Está no papel. Tá? Lá no Distrito Federal, está no papel. Tá? Aqui no Paraná, já está no papel lá na Assembleia. Já vai estar no papel no Diário Oficial. Bem trabalhadinho, vai estar aqui no papel. Tá? Então, eu acredito, né, voltando ao ponto focal, o Benê está certo. Primeiro vai mudar a cultura, o povo, as pessoas. A legislação vai refletir. E após a legislação refletir, o judiciário vai ter que engolir. Tá? Porque o judiciário, nesse caso específico, e é isso que representa, falou em arma, o direito pula pela janela, o judiciário é o ponto de resistência que resiste às mudanças legislativas. Então vocês notem a diferença de 2017 para cá. 2017, falava em arma, meu amigo, você ia lá no legislativo, os cara, some daqui, vocês são minoria, entendeu? Eu vou aprovar projeto de lei liberando a arma, dando mais acesso à arma, certo? Eu só perco com isso politicamente, eu só perco o voto. Tá? Agora o filho ficou bonito. Agora todo mundo quer. Gente, vocês que não estão acompanhando, acompanhem. Os políticos estão brigando de foice para ser o pai dessa legislação. Tá tendo briga. É um passando rasteira no outro. Tem político dizendo que o projeto do coleguinha é inconstitucional. Para quê? Para ele apresentar uma alternativa de texto e ele ser o pai da coisa. Só para isso. Ele acha que é inconstitucional mesmo? Dele. É desculpa para ele ser o pai do projeto alternativo. O filho, aumento do acesso às armas ficou bonito. Era feio pra caralho. De repente ficou bonito. Os políticos estão saindo.
Vai ter político, escrevam o que eu tô dizendo, vai ter político saindo num soco para ser o pai desse negócio. Se é que já não saíram. Se é que já não saíram. Rodrigo Sonsa. Daí a esquerda começa a pensar se está valendo a pena judicializar qualquer porcaria. Exatamente isso, Rodrigo. Eu vou adicionar esse ponto na live, que isso é importante, tá? Vocês sabem como é que a gente vai resolver o problema do ativismo judicial no Brasil? Tá? Vocês sabem como é que vai resolver? Os mais apressados acham que vai resolver com o Bozo decretando 142 e prendendo todos os ministros do STF. Não, não vai ser assim. Tem gente que acha que vai ser com o Senado fazendo o impeachment de algum ministro do STF para ajudar o Bozo. Vocês acham que isso vai acontecer? Não, isso não vai acontecer. Tá? Por quê? Porque realmente vai ajudar o Bozo. Tá? Eles não vão fazer, porque ajuda o Bozo. Tá? Não vai acontecer. Sabe como é que vai acontecer? Vai acontecer no seguinte: o ministro Nunes Marques vai fazer ativismo judicial. O ministro Mendonça vai fazer ativismo judicial. 2023, o Bolsonaro nomeia mais 2 ministros. Esses 2 ministros tem que fazer ativismo judicial. Tem que. Eu, se fosse o Bolsonaro, para nomear qualquer um, eu perguntaria para o ministro: ministro, o que você acha do ativismo judicial? Futuro ministro, né? Candidato a ministro do STF. O que você acha do ativismo judicial? Se o cara falar, não, eu sou contra, para mim é inaceitável, então tá fora. Tá fora. Tá fora, meu amigo. Tá fora. Se você é candidato a ministro do STF a ser nomeado pelo Bolsonaro e você é contra o uso do ativismo judicial, você tá fora. Você não entendeu o jogo. Você vai entrar num jogo de xadrez jogando dama. Você tá fora. Entendeu? Eu, se fosse o Bolsonaro, escolhi assim: ministro, o que você acha do ativismo judicial? A resposta tem que ser a seguinte: enquanto os outros ministros estiverem usando, eu vou fazer também. Por quê? Porque de 11 ministros, a gente passa a ter 4 que são ativismo judicial de direita. Significa que mais ou menos tem 45% de chance do PSOL entrar pedindo para proibir e o ministro dar uma liminar, não só dizendo que a lei como tá certa, como vai fazer ativismo judicial ampliando a aplicação da lei. Exemplo: o decreto é inconstitucional. O ministro pega, indefere a liminar e ainda diz assim, não só não é inconstitucional, como o decreto é tímido, uma vez que a legislação, como está, permite que o porte fosse deferido para o CAC via decreto. Permite que uma instrução normativa defira porte para categorias. Se o ministro faz um ativismo judicial desse do bem, tá? Sabe o que vai acontecer? O Congresso vai correr para cortar, tá? O ativismo judicial só vai ser cortado pelo Congresso quando começar a ser feito ativismo judicial de direita. Quando vier ativismo judicial de direita, aí imediatamente se torna antidemocrático, inconstitucional, ameaça às instituições, racista, fascista, niilista, taxista, malabarista. Aí em uma semana passa uma PEC retirando a possibilidade do ministro monocraticamente dar uma decisão. É assim que vai ser resolvido o problema do ativismo judicial no Brasil. Só assim. Tá? Escrevam o que eu estou dizendo, pode apostar as mariolas aí. Acabei de apostar mais 100 mariolas nisso.